parte, no segundo bloco aqui. Vamos ler lá, acompanhem comigo, Romanos, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, que é um trecho complementar, né? Com relação a essa obediência às autoridades, né? Então, se vocês acharam, acompanhem lá comigo, né? Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo. Porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Versículo 6. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra, né? Então, o poder que as autoridades exercem é outorgado por Deus. Gente, quando a gente estuda lá, quando a gente lê a história de Daniel, né? Que Deus permitiu, aliás, ele falou que ele ia trazer um povo para castigar, né, os israelitas. E que ia ser um povo feroz, um povo duro, né, que eles iam levar, ia haver muita morte, e iam levar um tanto de gente escravo, cativo, né, para outro país, para serem servos, ia deixar um restinho, os mais pobres, os mais miseráveis na terra, né, lutando lá pela sua sobrevivência. Então, mesmo assim, é interessante a gente ver que Deus fala assim, meu servo Nabucodonosor, né? Você nunca pensaria, né, que imagine aquele rei triunfante que chega lá, passando todo mundo na espada, né, sem dó nem piedade. Ele era instituído por Deus. Assim como também, mais de 70 anos depois, Deus suscita um rei persa que foi lá, dominou, né, acabou com o Império Babilônico, né, veio o Império Persa, e Deus chama, né, meu servo Ciro. E Ciro fala assim, porque o Deus do céu me ordenou que eu reconstruísse, né, que eu construísse um templo para ele. Eu vou reconstruir o templo de Jerusalém, porque o Deus do céu me mandou. Vocês já pensaram nisso? Né? Imagine quem era Ciro. Ele não conhecia nada, ele não era judeu, ele não tinha mãe judia, nem nada. Da onde que veio essa ideia dele, né? De pegar um povo que não era nada, né? Que não tinha mais o controle da cidade deles, o templo de Jerusalém arrasado, e ele falou, meu servo Ciro. E Ciro fala, o Deus do céu me mandou construir, né? Então a gente vê que é o Senhor Deus que põe e tira a autoridade, né?
Então, mesmo no caso dos imperadores romanos, né, eles estavam completamente em desacordo com os preceitos de Deus, né? Mas mesmo assim, a gente vê que Pedro, quando escreve essa carta, ele fala que a gente deve obediência, sim. Paulo, aqui em Romanos, né, nesse capítulo 13, ele também fala que é por causa do Senhor que nós somos submissos à autoridade. Só que a gente vê que tem um limite, né? E graças a Deus, a gente está num país que não é imposto nenhum limite para nós, né? A gente quer ir, quer adorar a Deus, a gente adora, quer comprar a Bíblia, a gente compra, quer assistir o estudo bíblico pelo Zoom, a gente assiste, quer assistir no YouTube, a gente assiste, quer ir na igreja, você vai, né? Agora, pensa lá a dificuldade de quem está lá no Iraque, nos países muçulmanos, Eritreia, lá na Coreia do Norte, agora na China, eles estão se fechando, na Índia, em algumas tribos mais remotas do México. Simplesmente, se eles falam, não, eu temo a Deus, né? Eu sigo os mandamentos de Jesus, eles não são bem vistos, né? Mas a verdadeira religião, né, se eles soubessem, é o melhor amparo para o governo civil, né? Porque a gente obedece à autoridade por amor ao Senhor e por amor à consciência, né? Então, é interessante que Pedro e Paulo também vai falar isso, né? Se depois vocês virarem, voltando lá para Pedro de novo, 1 Pedro, lá no finalzinho do versículo 13, e o versículo 14, ele fala, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, né? Então, o que Pedro está dizendo que não importa que tipo de governo que você tem, né? Você deve uma obediência não à pessoa em si, mas à função que ela ocupa, né? Então, Pedro, ele sofreu martírio pela sua conduta. Nero não era digno do alto cargo de imperador romano que ele tinha. Mesmo assim, Pedro reconhece ele como uma autoridade instituída, né, por Deus, né? E os cristãos, ele exorta os crentes a honrar ao Nero, né? E depois, né, a gente vai ver que ele fala que as autoridades como enviadas por ele, né? Então, o Novo Testamento, por exemplo, ele faz menção aos governadores, né, como Pilatos, como Félix, como Festo, né? Então, aqueles que governam ao alto escalão, né, não importa que tipo de categoria eles estavam bem lá em cima ou mais lá embaixo, né? Todos eles eram por concessão divina, né? Então, o próprio Jesus falou, né, lá em João, capítulo 19, versículo 11, quando ele estava lá diante de Pilatos, que ele fala assim, olha, nenhum poder terias sobre mim se do alto não te fosse dado. Olha, e Pilatos, né, falando, você não sabe que eu tenho poder para fazer acontecer com você? Jesus falou, olha, ele quase não abriu a boca, né? Nesse momento ele abriu a boca. Ele respondeu Pilatos. Ele falou, você não teria nenhum poder. Se Deus não tivesse te dado essa autoridade, você não teria poder sobre mim, né? E por isso que Paulo, ele é bem enfático lá em Romanos 13, que a gente acabou de ler, que aquele que resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, né? E aí, continuando ainda nesse versículo 14 aí de 1 Pedro, capítulo 2, ele fala assim, olha, a gente tem o dever, né, de obedecer à autoridade
porque eles estão ali tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, né? Então, a autoridade, ela é instituída por Deus para promover o bem e coibir o mal. Aí eu faço uma perguntinha para vocês, né? Quando as autoridades se tornam omissas, né, no cumprimento desses deveres, ou se corrompem a ponto de promover o mal e coibir o bem, né, elas não fazem isso que deveriam fazer, o que acontece? Elas são passíveis de repreensão. Então, se for preciso, nós precisamos exercer a nossa voz, nos fazermos ouvir, denunciando abusos, desvios, ainda que isso nos custe a vida. Ainda que isso nos custe a vida. A gente tem aquele exemplo lá de Jesus, né? Quando ele fala aquela frase famosa, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Falando que se você tem que pagar o seu tributo, o seu imposto, que você pague, né? Que você pague. Não importa se César, se Nero, se Herodes, quem que estava ali no poder, quem estava fazendo a coisa certa ou não. Você tem que fazer o que é certo, né? Aí eu fiquei aqui pensando, né? Nós estamos no Brasil, graças a Deus, nós não sofremos um tipo de perseguição religiosa, por exemplo, como sofrem o pessoal da Coreia do Norte, por exemplo, que é o país que mais persegue os cristãos, né? Então, se eles descobrem que você busca Deus, se você se declara seguidor de Jesus Cristo, já era, né? Tá lascado. É tortura, é campo de concentração, é trabalho forçado, é humilhação, enfim, já era. E a gente vê que Pedro, ele sabe que existe isso. E eu fiquei ali pensando, né? Lá no Brasil, não passamos por essa dificuldade. Mas a gente sabe que nós estamos impedidos, nós estamos com algumas restrições, né? Ao retorno aos cultos. E assim, só pode tantos por cento, não pode isso, não pode aquilo, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Aí eu pergunto para vocês, né? Eu vou deixar vocês pensarem hoje, depois do estudo, fiquem pensando lá. Se fosse, né, terminantemente proibido, fechou a igreja, proibido, não pode mais ninguém ir para a igreja. Vocês não podem mais se reunir. Esse negócio aí é mentira, é uma falácia, vamos parar com isso, né? E vem lá uma lei, né? Uma lei em que ninguém mais pode comprar Bíblia. Eles vão ficar verificando lá se você no seu celular, se você acessa alguma pregação, né? Não pode mais acessar pregação, não pode baixar aplicativo da Bíblia, né? No seu celular, não pode, né? Ainda uma regra lá que te dando um mês para você levar até a delegacia mais próxima todas as suas Bíblias e livros evangélicos. E aí? O que você vai fazer? O que nós vamos fazer? Será que você vai levar? Você vai entregar sua Bíblia? Você nunca mais, né? Nunca mais nós vamos nos falar? O que nós faríamos? Né? Lembra que eu li lá em Atos, capítulo 4, capítulo 5, situações em que Pedro e João, depois Pedro e os apóstolos foram presos e eles foram proibidos, né, de falar Jesus, tarará, tarará, né? E eles falaram, olha, com toda a educação possível, olha,
Vocês mesmo vejam se é justo que a gente obedeça a vocês em vez de obedecer a Deus, né? Mas a gente sabe que isso custou a vida de todos os apóstolos, né? Todos os apóstolos foram martirizados. Todos eles sofreram mortes terríveis, né? Todos eles. E aí, será que nós teríamos essa coragem? Será que nós, né, a partir do momento em que a autoridade extrapolou, né, uma ordem expressa de Deus, será que nós teríamos coragem de nos levantarmos e falar, nós vamos obedecer a Deus primeiro? Ele é o nosso Senhor. A nossa vida está guardada nas mãos de Deus. E eu vou me colocar sob a autoridade de Deus. Será que você fazia isso? Né? Então, eu vou deixar você pensar sobre isso aí, né? Vamos agora adiante, né? Lá no versículo 15 de 1 Pedro, que a gente estava lendo lá, olha lá o motivo pelo qual Pedro fala que a gente precisa se submeter à autoridade, né? Ele fala porque, primeiro, é a vontade de Deus. E porque pela prática do bem, né? Vocês vão silenciar a ignorância dos insensatos, daqueles que acusam você, daqueles que não conhecem você. Você vai fechar a boca deles, porque você vai estar fazendo a coisa certa, né? E aí ele continua lá no versículo 16. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Então, mas, pelo contrário, vivam como servos de Deus. Então, o que ele está falando? Nós somos servos livres. A verdadeira liberdade, ela promove o bem do próximo, ela promove a glória de Deus, né? Então, a submissão cristã, gente, não é uma escravidão, não é uma fraqueza. Muito pelo contrário, significa liberdade, força. Então, quando a gente usa essa liberdade cristã que a gente tem como motivo para anarquia, para desobediência civil, é como se a gente corrompesse a liberdade da maneira que Deus concebeu, né? É como se a gente estivesse pecando contra Deus, né? Porque a gente passa a afrontar as autoridades, né? Por isso que ele fala que a gente não é para a gente usar dessa liberdade, né, como desculpa, né? Então, o cristão é livre, nós somos livres porque nós somos submissas a Deus, nós somos escravos de Deus, né? Então, essa liberdade perfeita que a gente tem para servir a Deus, né? Para servir a Deus. E, por último, né? No versículo 17, a gente vai ver assim, olha. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus. Honrem ao rei. Então, o que ele está dizendo, querendo dizer aí quando ele fala tratai a todos com honra? A gente sabe que no Império Romano existia, gente, em torno de 60 milhões de escravos. Vocês conseguem conceber isso? 60 milhões de escravos, né? E eram escravos que eles não tinham direito nenhum. Eles eram vistos como coisas e não como pessoas. Então, na verdade, o que Pedro está dizendo aí? Olha, deem aos escravos dignidade humana. Não os tratem como coisas, né? Não os tratem como coisas. E depois ele vai falar, amem os irmãos na fé, né? Então, muitos escravos, eles se convertiam a Deus, né? Eles vinham para a fé. E Paulo, né? Paulo é um que sempre falava isso, né? Que
a gente deveria tratar, né? O cristão deveria tratar o seu escravo com consideração. E, por outro lado, o escravo deveria tratar o seu patrão, né, o seu senhor, com obediência, como era esperado dele. O que Paulo está dizendo? Olha, agora nós temos liberdade em Cristo, libertação dos escravos. Paulo, ele não faz disso, né, o objetivo da vida dele, mas ele fala, se você tiver a oportunidade de adquirir liberdade, faça, né, faça. Se alguém se propõe a pagar para a sua liberdade, se o seu patrão lhe dá a chance de você ser livre, aproveite. Mas se não, né? Inclusive tem um outro texto que ele fala que a gente depois vai estudar isso, né? Quando a gente tratar de servo e senhor, né? Patrão e empregado, que ele fala que os escravos, os servos, eles deveriam tratar os patrões com honra, se sujeitando a eles, mesmo que eles não fossem bons, mesmo que eles não fossem educados, mesmo que eles fossem rudes, brutos, cruéis, eles deveriam tratar bem e não deveriam roubar, né? Porque o que o escravo fazia, né? Sempre que tinha uma chance, ele roubava, né? Ele roubava o seu senhor. Então, ele está falando que o escravo crente agora, ele deveria fazer as coisas de um modo diferente. E por isso que depois ele fala, ó, temam a Deus, né? Temam a Deus. A gente sabe que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, é o princípio para um caminho de vida feliz, como está lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, temor significa reverência, respeito à pessoa de Deus, respeito à sua palavra, né? E depois ele ainda fala lá, ó, honrem o rei, né? Honrem o rei. Então, o que ele está dizendo aí, né? Que a mesma honra que a gente presta à autoridade, a gente presta ao escravo também, ao servo também, né? Então, todas as pessoas são dignas da mesma honra, né? Nem mais, nem menos. Assim como a gente deve tratar com honra um escravo, um idoso, uma criança, um estrangeiro, né? Um estrangeiro, a gente também deve tratar com honra o rei, o presidente, a autoridade, né? Então, com isso, eu termino essa parte da submissão à autoridade. Agora eu queria entrar num assunto mais específico, que é oração pelas autoridades, né? Então, abram comigo lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 4. Então, aí, de novo, é Paulo, né, falando, ensinando a Timóteo, né, o que ele deveria transmitir para a igreja que Timóteo era o pastor, né, que era a igreja de Éfeso. Olha só o que ele vai ler, né? Acompanhem comigo nessa nova Almeida atualizada. Capítulo 2 de 1 Timóteo, vou ler a partir do versículo 1. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? Então, o que Paulo aí está falando para Timóteo? Gente, quando eu li isso aqui,
aí pegou bem. Eu fico pensando, né? A gente sabe, né? Hoje o povo está muito mais ligado, né, na política e tudo que está acontecendo, né? E a gente tem visto muito na mídia social, WhatsApp, Facebook, que essa situação ela já está há bastante tempo aí, essa questão aí do poder, essa questão tem mais de 20 anos. E aí eu fico pensando, né, por que nós chegamos ao ponto que chegamos? Vocês vão concordar comigo que a culpa é nossa, nós os crentes. Qual foi a última vez que nós nos levantamos para orar pelas nossas autoridades? Como ele fala aqui, ó, peço, antes de tudo, que se façam súplica. Súplica, gente, é um pedido de ajuda em ocasiões de carência. Qual foi a última vez que você fez súplica? Ai, agora a gente tem feito um pouco mais de súplicas, né? Pelas autoridades, porque a gente está vendo a coisa do jeito que está. Mas a coisa ficou assim por quê? Eu me considero culpado. Quanto tempo, né? Eu sei disso aqui que está escrito e eu não orei. Era uma oraçãozinha assim, ai, Deus abençoa os nossos governantes. Eu nem sequer dizia o nome deles. Nem sequer dizia o nome deles. E eu falava, Deus abençoa. Abençoa como? O que eu quero que Deus faça? Né? Eu nem falo o que eu quero que Deus faça. Abençoa aí, Deus. O Senhor sabe lá o que é bom para eles. Então, nós como povo de Deus, nós estamos errados. Nós somos culpados por o país estar do jeito que está. Porque ele fala lá, ó, no versículo 2, né? Para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito, né? Então, a gente vê que o Estado está do jeito que está, né? O povo brasileiro está do jeito que está, porque a gente não ora. A gente não ora. A gente ora muito pouco, né? Então, a gente sabe que para a gente ter uma vida mansa, uma vida tranquila, nós precisávamos orar mais. Então, hoje a gente vê que existe caos no sistema de saúde, caos no sistema educacional, um caos no sistema judiciário, né? Uma inversão de valores, né? Pessoas culpadas sendo colocadas em liberdade, né? Pessoas que simplesmente são contra o sistema estão sendo tolhidas, estão sendo presas, estão sendo punidas, né? Então, por quê? Porque nós, como povo de Deus, não oramos. Nós não oramos, nós não pedimos. Então, agora está na hora da gente pedir perdão para Deus. Perdão, porque até aqui a gente orou tão pouco, né? Quando a gente lê testemunho de irmãos nossos na Coreia do Sul, né? Depois da Segunda Guerra, a Coreia foi dividida. Coreia do Norte, Coreia do Sul. A Coreia do Sul estava no mesmo nível da Coreia do Norte. Pobreza, fome, maus governantes, corrupção, suborno, injustiça. O país estava arrasado pela guerra. O que um grupinho de crentes começou a fazer? Começaram a orar. Orar, 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 orar. E, em primeiro lugar, eles oravam primeiro por quem? Eu vou orar por mim, pelo meu filho que está doente em casa, pelo meu marido que está desempregado. Não, eles oravam pelo governo, pelas autoridades. E eram autoridades que não eram crentes, não eram piedosas, não eram tementes a Deus. E eles começaram a orar e Deus moveu, né? Essas autoridades, elas começaram a investir em educação, investir em saneamento básico, investir em saúde pública e o resto é história, né? Basta você ver que país é a Coreia do Sul hoje, né? Um país bem desenvolvido, né?
olha a diferença para a Coreia do Norte, né? Então, que a gente possa, né? A segunda dever, digamos assim, que eu vou deixar para vocês nesse período aí, é que vocês possam refletir, né? No que a gente tem feito, né? Porque o fato, eu não desobedeço o Bolsonaro, o nosso presidente, mas se você não ora por ele, você está desobedecendo a Deus, né? Ele fala, ore em favor dos reis e de todos que exercem autoridade. Então, a gente precisa orar pelo governo estadual, pelo governo municipal, pelo sistema judiciário, né? Todas as esferas do governo, né? Pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria de Educação. A gente precisa, porque senão a gente sempre vai ficar do jeito que está. Então, que Deus nos perdoe, né? Porque nós somos o povo que se chama pelo nome de Deus, né? Como 2 Crônicas 7:14 fala. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, né? E os curarei, sararei a sua terra, enfim. A gente sabe, né, que a gente ficou tanto tempo aí numa seca feroz, né? Você orou para ter chuva? Pois é. Então Deus deu essa chuva de hoje, foi porque a gente orou, mas a gente precisa de mais chuva. Então vamos orar. Vamos orar por sabedoria dos nossos governantes, para, quem sabe, olharem pela Sanepar lá e se tiver que tratar, né, o jeito lá que funciona ali a distribuição de água, a captação de água, que haja sabedoria, que busquem novas fontes, né, de captação, redistribuam melhor essa água para não faltar para ninguém, né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, né? E a gente sabe, a gente tem como exemplo, né, a vida de Daniel. Daniel, ele era menino ainda, né? Ele foi levado cativo para a Babilônia por aquele rei brutal, né? Nabucodonosor. E ele se colocou sob a autoridade do rei, né? Até o dia em que o rei fez uma estátua e exigiu adoração. Quando ele não fez aquilo, né? Ele sofreu as consequências, né? Ele foi colocado, jogado lá aos leões. E ele preferiu, né, ser despedaçado pelos leões a não buscar Deus em primeiro lugar. Né? E se depois vocês quiserem ler lá Daniel, capítulo 9, né, a oração de Daniel, gente, é muito, muito, muito. É demais. Porque a gente vê que ele, né, ele já era idoso, né, era um homem temente a Deus, e você nunca imaginaria Daniel lá pedindo perdão por ter feito coisa errada. Mas ele pede, né? Ele começa lá, né, orando lá, e lá no versículo 4 ele fala, Senhor, Deus grande e temível, que prompes a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado, ele se coloca junto, né? Nós temos pecado e cometido iniquidades, procedemos mal e fomos rebeldes, afastamos-nos dos teus mandamentos e do teu juízo. Será que a gente não poderia começar a nossa oração a partir de hoje assim? Nós que somos um povo, que temos a Bíblia, temos todos os ensinamentos de Deus, temos professores, pastores nos ensinando, e nós também fomos rebeldes. Nós deixamos de orar pelas nossas autoridades. Nós deixamos de fazer
súplicas, deixamos de fazer orações com ações de graça, né? Olha lá o versículo 6. Vocês acham que Daniel, ele era desobediente? Né? Como ele coloca ali, não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, com todo o povo da terra. Vocês acham que Daniel, ele era desobediente a Deus? Não. Mas ele se coloca ali e começa a orar em favor do povo. Olha o versículo 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, né? Então, nosso Deus é justo, nosso Deus é bom, nosso Deus é misericordioso, mas nós erramos, eu, Cláudio, né? Há quanto tempo eu sei que é assim e eu não busco o favor de Deus, né? Para o nosso governo, né? Não busco. Então, se vocês quiserem depois ler com calma essa oração, está aqui aparecendo para mim que falta 3 minutos para nós terminarmos esse bloco e eu quero deixar um pouco de tempo para se vocês quiserem comentar alguma coisa, falar alguma coisa. E se não der, eu posso entrar de novo e a gente terminar e fechar, mesmo que seja por mais alguns minutinhos, né? Porque só eu falei, não sei se vocês querem falar alguma coisa. Então, se Deus permitindo, eu devo de postar no grupo a oração dessa semana, né, que eu vou fazer aqui em casa. Então, lembrando lá que a gente só pode ter no máximo 4 mulheres aqui em casa, não podemos ter mais que isso, por uma questão do condomínio, né? Para a gente poder também manter aquele afastamento e não ter aquela aglomeração, né? Então, eu vou postar lá e se vocês quiserem, então nós vamos começar a orar mais pelo nosso governo, né? Pelos nossos governantes e orar de um modo específico, né? O que nós podemos pedir, né? Aí abençoa. Pronto, acabou a oração? Não, o que a gente vai pedir? Que haja justiça, que as crianças podem, que as escolas possam reabrir, que os professores deixem de ensinem a matéria em vez de pregar uma ideologia, né? Então, Cláudia, vou precisar sair, tá bom, filha? Tá bom, querida. Eu vou precisar sair. Um beijo. Beijo para você, tá bom? Tchau. Então, querida, fica aí a minha proposta. Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Foi perfeito a aula. Oi, Carlinha. Quem que falou? Não ouvi. Eu falei. Carla. Pode falar um pouquinho mais alto, Carla? As aulas, a aula que você deu hoje foi bem específica mesmo, porque eu tive exatamente essa sensação de todos esses problemas envolvendo a questão política municipal, principalmente, tem acontecido, as proibições, as restrições, e a gente precisa ser específico nas nossas orações, pedir cada vez mais mesmo que haja bom senso, que é uma coisa que você nota assim que, por conta desse medo, dessa histeria, isso é um ponto de vista meu, que eu nunca tinha... Carlinha, deixa eu te interromper um pouquinho, porque vai terminar. Vamos voltar, meninas, nem que seja assim por uns 10 minutinhos, só para a gente encerrar esse assunto?